Gente, alguém. Bom dia, tudo bom? Alguém tem um irmão chamado Eduardo e que está no quarto ano? Tem alguém que entrou aqui com o nome de Eduardo do quarto ano D. Verifiquem pra mim aí se alguém tem um irmãozinho, algo assim, e esqueceu de mudar o nome do Zoom. Primo da Larissa. Pode ser que seja ela. Vamos ver. Eu mandei mensagem lá pra lista de espera, mas a pessoa não respondeu. Manda aí no grupo de vocês, por favor. Perguntando quem é, se tem alguém com esse nome, se for algum de nós pra arrumar. Por favor, façam isso pra mim. Vamos começar? Tem sim. Consegue responder, acho. Vamos começar então? Enquanto isso, vamos esperando o pessoal entrando aí, a gente vai começar corrigindo a lição de casa, tá? Então vamos lá. Nós estávamos aqui na página 312, ok? E tínhamos aí como lição de casa estes exercícios. Vamos fazê-los agora. E eu vou responder, na verdade, na lousinha, tá? Vocês lançaram no grupo lá perguntando? Porque a pessoa ainda está aqui. Então, provavelmente é alguém que não mudou o nome, né? Eu não tenho como adivinhar quem é. Muitos povos antigos acreditavam que o planeta Terra era plano. A letra A. Apresente. Se eu dar uma paradinha, quer dizer que alguém entrou, tá? A Larissa disse que ela é a Larissa? Entendi. Que bom. Bom, mas a Larissa não está aqui, tá? Se a Larissa é a Larissa, ela não está aqui na nossa aula agora, tá bom? Fala pra ela que se ela é a Larissa, ela não está aqui. Mas vamos lá. Apresente possíveis explicações que justifiquem esse fato. É, o Eduardo é a Larissa. Então manda ela arrumar o nome, por favor. Hum. Obrigado, pessoal. Muitos povos antigos acreditavam que o planeta Terra era plano. Quais são as possíveis explicações para isso? Por que que as pessoas achavam, então, que a Terra era plana? O que que fazia elas acreditarem nisso? O que que vocês acham? O que que vocês puseram aí? Tá bom, gente. E aí? Quais são as possíveis explicações? Bom, aqui, gente, vai muito de imaginar como seria a vida dessas pessoas naquela época, né? Na verdade, não tem como a gente saber, certeza, né, como é que era e tudo mais, mas então por isso que é uma possível explicação. Então, o que que a gente pode pôr aqui nesse número um, letra A, né? Então, vamos lá. Uma possível explicação seria que essas pessoas, ao observarem que se elas chegassem na ponta elas iam cair, hum, mas aí seria elas observando o oceano, né? É isso. Pode estar meio ligado com isso sim, tá, ô Marco? Então a gente está tentando descobrir aqui uma coisa, mas as pessoas elas nem poderiam de repente ver uma região que é bem plana, tipo bem retinha. Gente, vocês esperam um minuto? Eu vou verificar se não tem nada queimando aqui, que tá um cheiro de borracha queimada. Espera aí. Não, é lá fora.
Nossa, muito estranho. Então, como eu dizia aqui. Nossa, vai estar horrível esse cheiro. Meu Deus do céu. Pega meu computador. Peraí, gente, isso é importante. Não, não é, graças a Deus. Ah, então é lá fora. Então, deixa quieto. Vamos lá, continuando então. Então, eu tava falando pra vocês que uma pessoa observando, então, uma região bem plana, né? Muito provavelmente ela imaginaria que o restante da Terra seria daquele jeito, né? Plano. E como até o próprio Marcos já falou aqui, né? Chega um ponto que a pessoa não enxerga e ela talvez imaginasse que ali acabava, né? Então, pode estar tudo isso relacionado, tudo bem? Então, vamos por aqui. Alguém tá com nome de... Como assim não posso? Bom, vamos lá. Obrigado, ô Marco. Eu vou deixar ela entrar. Marco, você já não ensinou tantas vezes pro pessoal como é que muda o nome? Ensina pra Larissa agora, por favor. Porque se a gente não tem toda essa corre atrás dela, ela não ia assistir a aula agora. Peraí, deixa eu ver se ela já tá aqui. Larissa, tudo bom? A gente precisa, né, as regrinhas, né? A gente precisa que o seu nome seja certo. Se eu não for atrás de você pra descobrir quem era, eu não ia deixar você entrar na aula. Poxa. Obrigado aí, pessoal, pela ajuda. Se a Terra fosse plana, ela não conseguiria girar nela mesma. Então, a ideia das pessoas que são terraplanistas, eles até acreditam que ela tenha um eixo, sim, como se ela fosse uma pizza. Tá? Eles acreditam que nesse sentido, é como se ela fosse uma pizza, e aí ela ficaria, ou um disco na vitrola, você não sabe o que é vitrola, mas é um disco, sabe? Aqueles discos grandes, pretos, você já deve ter visto isso antes. Então, tipo, essas ideias, né, de como que a Terra seria plana, tá? Então, vamos aqui. Isso, é isso aí. Então, uma possível explicação seria que nossos antepassados observarem uma área extensa e plana, imaginassem que a Terra tinha essa forma. Sim, Arthur, eu sei disso. E é justamente isso que a gente estava falando na terça-feira. Que hoje em dia nós temos fotos, temos imagens, temos gravações, né, de tudo isso, e ainda tem gente batendo martelo para você ver como o pessoal é teimoso, né? Você apresenta um monte de evidências e as pessoas não acreditam, né? Imagina como devia ser um cientista, então, lá no século XV, XVI, XVII, onde as pessoas mal sabiam ler ainda por cima. Você falava, elas riam da sua cara. Ou então achavam que você era uma bruxa, se você fosse uma mulher. Tá? Pra você ver como é complicado ser cientista. Hoje em dia, então, nem se fala. Letra B. Por que o cesto de observação de navios e caravelas, do período das grandes navegações, estava localizado no ponto mais alto da embarcação? Por que tinha esse cestinho lá em cima? Alguém consegue imaginar? Arthur, boa. É isso, Marco, é isso aí. Gente, o pessoal que estava lá fazendo, né, as grandes navegações percebeu que estando no alto, eles tinham um campo de visão muito maior, né? Lembrando que naquela época também existia, por exemplo, pirata, né? Essas coisas todas. Então, tinha sim, né? Que eles perceberam, né? Que observando ali, eles conseguem observar uma maior extensão, né? Lição de casa do módulo passado, Clara. 312. É,
conseguiram, então, ver mais coisas, então por isso que é interessante. E isso tem a ver justamente com a curvatura da Terra e tudo mais. Você acha que as pessoas levam na brincadeira? Davi, infelizmente, tem gente que sim, mas tem muita gente que não. Hoje em dia, a história da fake news acontece muito mesmo, tá? E as pessoas acabam acreditando em notícias que às vezes surgem como brincadeira de 1º de abril, pra você ter uma noção. Tá? Então é muito preocupante hoje em dia como as coisas estão por conta disso, tá? Então, vamos responder a B aqui. Uma possível resposta também, nada de certeza, seria que eles perceberam, né, no dia a dia, que essa posição permitia uma visão mais ampla. E é isso aí. C. É possível observar claramente a curvatura da Terra estando de pé no ponto mais alto da superfície do planeta? Justifique. É possível ver a curvatura da Terra? Não, né? O ponto mais alto do planeta, e mesmo no avião, que é 11.000 metros, segundo a apostila também contando aqui, não dá para ver a curvatura da Terra, né? A gente precisa subir a pelo menos 18.000 metros para conseguir começar a perceber. Dá para perceber, a gente sentir, você consegue sentir a curvatura, Davi? Como isso é possível? Como você sente a curvatura da Terra? Ah, mas como assim? Como é que você consegue sentir isso? Ah, é uma pergunta? Não, não dá pra perceber. A gente arredondando o mundo, rodando o mundo. Não tô te entendendo. Mesmo de avião, a 11.000 metros, não é possível ver a curvatura. Para isso, precisa estar a, no mínimo de 18.000 metros. Ok. Sim, o que que tem? Se você for de foguete, ué, se você chegar nessa altura, você vai conseguir começar a ver. Mas a gente não tem foguete para sair passeando por aí. Ele perguntou do ponto mais alto da Terra que a gente chega, ó, estando de pé no ponto mais alto. Ou seja, na montanha mais alta, por exemplo. Fala, Davi. Aluga um foguete. Ah, tá engraçadinho hoje, né? É claro, vamos alugar um para a gente fazer uma saída de campo, nós. 2. Elabore uma lista das principais evidências da esfericidade da Terra, desde as propostas pelos gregos antigos até dados obtidos no século XX. Então, quais são essas nossas evidências? A gente falou isso na sala de aula, vou só aqui colocar, tá? Então, nós temos aí a sombra da Terra, né? Da Terra na Lua durante o eclipse lunar. Temos, não, vamos colocar aqui do lado. O céu estrelado, que não tem configuração constante, não tem configuração constante. Ou seja, o céu que tem aqui não é o mesmo que tem lá no hemisfério norte. O raio da Terra, né? A curvatura, eu ia colocar. Mas é o raio aqui, né? O raio da Terra pode ser determinado por experimentos simples. A visualização dos navios, que nós falamos. A visualização dos navios deixando o cais. A viagem do Colombo.
E a de Fernão de Magalhães. E a de Fernão. É tudo que a gente viu na apostila, né? Magalhães. E os fusos horários. Os diferentes fusos horários. Basicamente, a gente está resumindo aquilo que a gente viu. Tem mais um aqui. E as fotografias, né, atuais. As fotografias atuais do nosso planeta. É tudo que a gente estava falando, né, durante o módulo. Por isso que eu fui rapidinho aqui. Basicamente, era só ler lá cada um dos tópicos que a gente parou. Se a gente estiver em Marte e usar um telescópio, dá para ver a Terra? Provavelmente, porque da Terra a gente vê Marte. E não precisa nem de telescópio. Dá para ver a olho nu Marte. Com base nas discussões realizadas em sala de aula e nas informações apresentadas nesse módulo, elabore um pequeno texto caracterizando a representação atual que se tem na forma da Terra. Bom, basicamente, vamos dizer aqui como que a gente considera que a Terra é em formato hoje. Então, atualmente, a Terra é considerada esférica, achatada nos polos e não totalmente plana, pois apresenta depressões, montanhas e etc. Essas perguntas tem na apostila? É isso que dá as pessoas chegarem depois na aula. Eu estou corrigindo a lição de casa, estou na página 312. E também não fazer a lição de casa dá nisso, né? Né? E você não mudou esse nome ainda? Muito bem. Tira a print que eu já vou fazer. Como assim você não pode? Não estou entendendo isso, não posso. E se eu não tivesse corrido atrás de você, você não ia ter assistido a aula? Tirem o print aí e que a gente vai seguir em frente. Posso ir? Posso, obrigado. Então vamos lá. Então agora vamos dar continuidade aí. Bom. Vamos lá. A gente começou a fazer essa abertura. Agora vamos voltar aqui. Então, estou na página 314. Consegue sim. Ó, o Marco, por favor, mais uma vez, dá uma força para a amiga aí. Depois que acabar a aula, ensina para ela a fazer a troca dos nomes, para que ela possa depois mudar de volta para o nome do primo dela, que assiste a aula junto também. Que assim, a hora que terminar a aula dela, ela consegue fazer a mudança já pro priminho. E aí não tem mais problemas para entrar em aula nenhuma. Só que agora é o seguinte, amigos, aí na próxima aula, já, se ela não conseguir mudar, avisa já o próximo professor. A Maria Clara falou que também sabe que vai falar para você, tá bom? Aí você já anota qualquer coisa se você não lembrar, para você fazer isso. Vitor, eu sei como é que faz. Mas se você sabe, então por que você não pôs? É só depois que na hora que terminar, você coloca o nome do seu primo de volta, ué. Então vamos lá. Bom, aqui a gente vai falar então sobre o Gnomon, né? A gente estava comentando, né, na aula passada que a gente falou, né, sobre esse Gnomon lá no começo do ano. Então agora ele voltou aqui para nos dar uma atormentada, tá? Tudo bem, Marisa, não se preocupa. É só eu fico preocupado porque se a gente não tem a opção de conseguir falar com você por fora daqui, você ia perder a aula, né? Bom,
Dá para assistir pelo YouTube, né? Mas mesmo assim. Então a gente fez, né? Você lembra, Davi? A gente foi lá na quadra, a gente fez esse trabalho, né? Medimos a sombra e tudo mais, né? Aí ele tem umas perguntas para a gente sobre isso. Vamos ver se a gente já consegue responder nelas, porque infelizmente nós não pudemos fazer a experiência, né, durante o ano. E mesmo na escola é difícil de ficar fazendo, para ser bem sincero com vocês, tá? Porque exige tempo, exige que a gente vá lá toda hora na quadra, aí a quadra está sendo usada, e tralalá, traloló, né? Vocês sabem como é que a vida é numa escola, né? Que é competitiva, uns pedaços. Aí, muito bem. Depois terminou, arruma de volta, tá? Não esquece, para não tomar uma bronca aí em casa, hein? Ok? Ah, sim, esqueci disso. Espera aí. Um segundo, pessoal. Ok. Então vamos responder aqui as questões? Sim, sim. Eu percebi pelo nomezinho. Vamos lá. Você já aprendeu que o Sol nasce no horizonte leste e se põe no horizonte oeste, observando as sombras projetadas pelo gnomo durante um dia. Então a gente fez isso. E a gente também viu lá um videozinho, logo quando a gente voltou para a aula remota, eu pus um videozinho lá da planta para a gente ver e tudo mais, né? Durante o período da manhã, desde o nascer do Sol até próximo ao meio-dia solar, próximo ao meio-dia do relógio, as sombras são projetadas de que lado do gnomo? E aí? A gente falou isso na terça-feira já. Qual a direção? Norte, sul, leste ou oeste? Vocês acham que eu fiz certo. Tá, lado oposto ao sol. Então, qual que é esse lado? É o lado oeste, muito bem. Então, né, a tendência, sim, é que de manhã até meio-dia, a projeção dessa sombra seja para o lado oeste. Então, até o meio-dia, meio-dia se escreve assim. Até o meio-dia, a projeção da sombra será do lado, oh meu Deus, será do lado oeste. E no período da tarde? E no período. Muito bem, né? É o lado oposto. No período da tarde será leste. E ponto final. Muito bem. Facinho, né, gente? Seu Zoom bugou, por isso que você voltou, caiu e voltou? Vou deixar aqui assim, porque assim vocês conseguem ler. Beleza, o importante é que você dá de volta. O que acontece com o tamanho das sombras ao longo das horas no período da manhã até atingir meio-dia? O que acontece com o tamanho das sombras? A gente conseguiu ver isso rapidinho lá naquele dia, porque a gente foi em 2 horários, né? Que a gente foi na nossa aula de laboratório. Fala, Marco. Ela vai diminuindo, porque quando ela não tá ao meio, eu digo meio, tipo, em cima da haste, né? Aí ela tá grande, a sombra tá grande. Aí quando ela vai chegando em cima da haste, aí vai diminuindo a sombra. Tá certo. E depois do período da tarde, o que vai acontecer então? Vai aumentando de novo. É isso aí. Tá certo, Marco. Muito bem. É que nem porque quando o sol tá de lado, a gente consegue ver. Mas quando ele tá em cima, a gente não consegue ver. Quando a gente se usa como Gnomon, né? Também dá pra gente perceber isso na nossa própria sombra, né? Então, do nascer do sol até meio-dia, a sombra vai diminuindo. Até que no meio-dia, como o Marco falou, ela está no seu menor tamanho. Depois, ela passa a aumentar. Vou aqui mais direto.
tá? Então é isso. É só você pensar no relógio de sol, por exemplo, né? Também que a gente viu. Então o sol está aqui, nós temos a sombra, ela vai diminuindo, diminuindo, até que quando ele está aqui no topo, né? Eu tenho a menor sombrinha sua, porque ela está bem embaixo de você. Depois ele vai voltando aqui para o outro lado e essa sombra volta a aumentar. Ok? C. Agora compare o tamanho das sombras projetadas em horários com a mesma diferença de tempo em relação ao meio-dia. Por exemplo, às 10 e às 2. Que relação você pode estabelecer entre elas? E aí? O que vocês acham? Ó, 10 horas são 2 horas até chegar ao meio-dia. 2 da tarde são 2 horas depois do meio-dia. O que vocês acham como é que vai estar o tamanho dessas sombras? Vai ser igual, né? Exatamente. A tendência é que no mesmo dia, né, quando a gente observa no mesmo dia, como essa diferença de horário, o tamanho dessas sombras vai ser exatamente o mesmo, tá? Então, a tendência é que as sombras tenham o mesmo tamanho, mas estejam em lados opostos, né? Isso vocês sacaram já, né? Alguma dúvida aí no primeiro exercício, para a gente já ir para o 2? Não? Agora eu vou ter que dar meio que a resposta para vocês, tá? Porque seria de acordo com os dados que nós coletamos, que nós não coletamos, né? Então, ele está querendo saber aqui o que acontece, né, com essa sombra nas diferentes épocas do ano, tá? E aí, então, o que acontece? Olha só, lá quando a gente estava no comecinho do verão, né, quando a gente fez a primeira vez, a gente teria sombras que são menores, né, e mais próximas do gnomo. E aí, conforme vai chegando o inverno, essas sombras vão ficando maiores e vão ficando mais afastadas do gnomo. Depois, com o fim do inverno, vai começar a voltar, né? Então, essas sombras vão começar novamente a diminuir e se aproximar do gnomo, né? E se a gente continuasse, a gente ia ficar com esse vai e volta sempre acontecendo, tá? Então, eu vou pôr aqui a resposta para vocês. Então, as sombras variam de tamanho em um mesmo horário ao longo do ano. No início, que era fim do verão, as sombras são menores e mais próximas do gnomo. E à medida que o inverno se aproximava, ficavam cada vez maiores e mais afastadas. Depois, quando próximo ao fim do inverno, elas passam a diminuir e se aproximar do gnomo novamente. E aí vai. Prontinho, estamos aqui. Ok, tira print aí para mim, porque eu sei que esse texto é grande, a gente já ir dando mais uma continuidade. Acho que tem o 3 ainda para a gente fazer. Quero fechar pelo menos até o 3. Já tirou print? Então vamos seguir.
A questão 3 quer saber o seguinte, é bem retomada mesmo, ó. No começo do ano, obrigado, Arthur. No começo do ano, durante o estudo do módulo 3, você elaborou uma hipótese para identificar a posição do Sol no céu em relação a caravanas de dromedários de seu condutor, se ela tivesse acontecido 6 meses depois do momento mostrado na imagem. Lembra dessa imagem? Não lembram? Tinha o sol, o deserto e as pessoas lá com os dromedários caminhando? Não, o Marco lembrou. Com os dados coletados ao longo do ano com o Gnomon, você confirmaria ou rejeitaria a sua hipótese? Eu acho que vocês não devem lembrar qual era a hipótese. Eu me lembro que vocês acertaram, tá? Vocês falaram basicamente como é que estaria essas sombras, tá? Então a gente vai comentar aqui, né? Como a gente pode ver, dependendo da época do ano, eu vou ter sombras maiores ou sombras menores, tá? Justamente por conta da posição do Sol naquela época. Então, se eu estou, né, por exemplo, mais no inverno, as sombras vão ser maiores, né? Então, por exemplo, 6 meses depois, era considerando que já era uma outra estação do ano, tá? Então, vamos lá. Eu não lembro se a sua hipótese era essa, mas aí vamos colocar que a iluminação muda de acordo com a época do ano. No inverno, a posição aparente do Sol no céu é mais baixa em relação à linha do horizonte. Linha do horizonte. Que no verão. Por isso, forma-se sombras maiores do que nessa segunda estação. Pronto. Eu sei qual é o dromedário, eu só não lembro das perguntas. É difícil, né? Isso foi lá, a gente fez na sala de aula, esse depois a gente retomou em casa, mas já faz bastante tempo mesmo assim, tá bom? Eu tenho ainda 6 minutos, eu acho que dá pra gente explicar essa próxima parte, porque ela é bem facinho. Posso já seguir aqui? Obrigado, Arthur. Então, olha só. A gente vai falar agora sobre movimentos reais e movimentos aparentes, só que agora nós já falamos sobre isso, pensando no Sol, mas a gente vai pensar agora no nosso planeta, tá? E aí, tudo que é essa questão de referencial, que é o que a gente vai falar. Bom, o que ele quer começar dizendo? Não. Bom, primeiro ele mostra aqui da gente, né? Ele põe assim o seguinte, ó. Dizemos que um corpo se movimenta quando, à medida que o tempo passa, sua posição varia ou muda em relação a um referencial. Caso contrário, dizemos que esse corpo está em repouso. Você pode grifar isso daí, que é importante, tá? Já está até destacado. O que ele quer dizer com isso? Que para que você possa realmente definir se alguma coisa está se movimentando ou se essa coisa não está se movimentando, ou seja, está em repouso, você precisa de um referencial. E o que é esse seu referencial? É como se fosse um ponto de vista. É da onde você está observando esse corpo que está ou não se movimentando, tá? E aí, primeiro aqui, antes de falar isso, ele mostra pra gente um modelo antigo de como se acreditava que era o nosso universo, né? Que era o modelo geocêntrico. O que o modelo geocêntrico dizia, né? Ele colocava a Terra no centro aqui dessa abóboda, né? A abóboda era uma expressão utilizada, né, aqui, que mostrando a Terra, então, com todo mundo no mesmo firmamento. Então, a gente sabe hoje que o sistema solar tem o Sol no centro, enquanto os outros planetas, né, estão orbitando em volta dele. Acreditava-se que quem tinha esse papel antes era a Terra, e os planetas e o Sol estavam todos orbitando, então, em volta da Terra.
Esse era o modelo geocêntrico. E ele ficou durante muito tempo, tá? Quem está bastante relacionado a esse modelo é o Ptolomeu, tá? Que ele formalizou isso aí no século II, tá? Então, Ptolomeu é uma pessoa que está como, embora não fosse o único, era quem a gente coloca aqui como o principal ponto. Só que aí, nós vamos ver só no 9º ano agora. Eu sei. Ei, Larissa. Eu tô vendo aqui quanto tempo tem. Só que aí, hoje em dia, nós temos outro modelo, que já é aceito há muito tempo, desde lá de 1543, tá? Que é o modelo heliocêntrico. Hélio vem de Sol, tá? Então, cêntrico, o Sol está no centro. Então, no sistema solar, quem está no centro é o Sol. E quem já botou e conseguiu botar o martelo e falar este é o modelo certo, foi Nicolau Copérnico, tá? Então, Nicolau Copérnico é que está associado ao modelo heliocêntrico. Antigamente, nós falávamos mais sobre isso aqui no 6º ano, mas agora ficou para o 9º. Então, a gente vai voltar para falar disso no 9º ano, tá? Voltando à questão do referencial, aqui tem um ótimo exemplo, tá? Imagina que você está lá no parque de diversões e você está sentadinho no banco aqui fora, vendo o seu irmãozinho num carrossel. Você diria que você está sentado, então você está paradinho. Você diria que o seu irmãozinho, né, no carrossel, está em repouso, está parado, ou ele está em movimento? Se você é um observador fora do carrossel, você vai falar que ele está em movimento, né? Porque você está vendo ele girando, certo? Ele está sentadinho lá no cavalo e ele está girando, então você vai dizer que ele está em movimento. Ah, pelo amor de Deus! Já falei que a aula não funciona pelo horário do dia, sim pelo tempo que eu tenho aqui. Parem de graça. Muito engraçadinho essa, viu? Agora, quem está sentado aqui dentro e olha lá para fora, se você está sentado no cavalinho, você sabe que você está em repouso. Só que se você olha lá para fora e pensa em mim, que eu estava lá te olhando, né, ou você olhando lá o seu priminho, o seu irmãozinho lá dentro, você vai achar que aquela pessoa tá em movimento. Por quê? Porque cada vez que você passa ali, ela vai sumir. Ai, mas parece coisa de gente louca. Não, não é coisa de gente louca, tá? Isso é por conta do referencial que você está usando. Se o referencial é você sentado no banco, a pessoa que está no carrossel está em movimento. Se o referencial é você no carrossel, tudo que está do lado de fora é que está em movimento. É igual você sentado no carro, olhando lá para fora, e você achava que as árvores estavam andando quando você era criança, não achava? Ou os postes estavam passando por você. E você é que estava em repouso, né? Mas você sabe que se você estivesse lá do lado de fora e ver o ônibus passando, quem está se movimentando é quem está no ônibus. E eu vou parar por aqui agora e gostaria muito que você tentasse fazer a atividade 2 aí nesse nosso intervalo de aula, tá bom? E eu vejo vocês então na terça-feira para a gente continuar. Tchau, pessoal. Até.